vocês estão hoje? Hoje eu vim falar sobre o assunto mais aguardado desse canal desde que eu comecei a comprar livros em inglês, que é sobre ler inglês, sobre aprender inglês, sobre inglês em geral. Eu espero que esse vídeo possa ser de alguma utilidade para vocês, que possa tirar algumas dúvidas de vocês e que possa não só tirar dúvidas de inglês, mas com relação ao meu inglês, que eu acho que muita gente acha que eu sou uma expert em inglês e em níveis e em todos os livros do mundo em inglês. Esse vídeo vai ser dividido em como eu aprendi inglês, meu nível de inglês, ler em inglês e algumas perguntinhas que vocês me fizeram, né? Eu pedi pra vocês fazerem quando eu comecei a gravar. Eu pedi lá no Facebook pra vocês perguntarem, eu li rapidinho algumas perguntas e respondi aqui nesse vídeo lá no finalzinho, tá bom? Como eu aprendi inglês? Eu aprendi inglês sozinha quando eu tinha lá meus 12 anos de idade. Eu comecei a ter inglês na 5ª série, quando eu tava com 10 anos. E até a 7ª série eu não tinha interesse nenhum em inglês, eu não era boa em inglês, eu não tava nem aí pra matéria. Só que quando eu tava na 7ª série, em 2006, eu tava com 12 anos, meu pai comprou pra gente nosso primeiro aparelho de DVD e junto com ele comprou o filme do Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. E Harry Potter e o Cálice de Fogo, tinha acabado de sair o Cálice de Fogo no cinema, então ele trouxe aquele gravado no cinema mesmo. E aí aconteceu, eu assistia Harry Potter todo santo dia, em português mesmo, eu assistia todo dia. Todo dia eu chegava da escola e sentava na frente da televisão e ia ver Harry Potter. Até que um dia eu enjoei de ver o filme, mas eu queria continuar vendo o filme, mas eu já estava enjoada, então eu tentei descobrir um jeito que Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban pudesse voltar a ficar interessante pra mim. E esse jeito que eu achei foi assistir o filme em inglês, com a legenda em inglês, com um dicionário. Eu não sei porque eu achava isso divertido, mas eu achava divertido. Como eu já sabia o que eles estavam falando em português, porque eu já tinha assistido 1 bilhão de vezes, eu aprendi por associação. Eu sabia a frase em português, de tanto assistir, então eu via a frase em inglês na legenda e escutava eles falando e sabia o que eles estavam falando, mesmo sem entender o que eles estavam falando. Então eu ia no dicionário e achava as palavras e puf, né, aprendi inglês desse jeito. Aí o que acontece? Na escola eu chegava com meus professores e perguntava sobre a gramática, porque eles davam aula praticamente só pra mim. E isso pra mim era divertido, eu fazia isso todo dia. Todo dia eu chegava em casa e assistia Harry Potter em inglês, com a legenda em inglês. Eu ia tentando falar junto com eles, tentando falar igual a Hermione, né? Ficava lá. You don't think that grim things got anything to do with Sirius Black, do you? Oh, honestly, Ron, if you ask me, divination is a very woolly discipline. Now, ancient runes, that's a fascinating subject. Ancient runes? How many classes are you taking this term? A fair few. Ancient runes is the same time as divination. You have to be in 2 classes at once. Don't be silly, Ron. How could anyone be in 2 classes at once? Broaden your minds. Use your inner eye to see the future. How can anybody tell me what a boggart looks like? No one knows. Boggarts are shapeshifters. They take the shape of whatever a particular person fears the most. That's what makes them so... So terrifying, yes. É, gente, eu sei os filmes de cor. Eu sei até o 4º filme de cor de Harry Potter. Eu sei Piratas do Caribe de cor em inglês. Não consigo lembrar os filmes, mas eu sei um punhado de filme em inglês que se eu colocar eu vou falando junto com os personagens. Bacaninha. Foi assim que eu adquiri os meus primeiros vocabulários, na verdade. Eu pegava gramática na escola, né, com meus professores e com o livro didático e chegava em casa eu pegava o meu vocabulário com os filmes. Depois que eu comecei a achar isso divertido, eu comecei a gostar da matéria. Então eu fui me dedicando a aprender mesmo. Eu comecei a prestar atenção nas aulas. Toda essa história completinha já tá lá no meu blog, com um post grande, falando detalhes de quando eu aprendi, de como eu aprendi, do que eu fiz quando eu aprendi. Eu vou deixar o link pra esse post ali embaixo, se vocês quiserem ver, né, saber com mais detalhes. E à medida que os anos foram passando, eu fui progredindo com os filmes. A maioria do meu vocabulário veio de filmes. Não só de filmes tipo Piratas do Caribe, mas outros filmes mais cotidianos também. Nessa época, gente, eu era muito boa em inglês, eu tipo que de vez em quando eu corrigia o meu professor, né, enfim. E eu não sei qual que era meu nível nessa época, porque eu sempre fui a avançada da turma, mesmo que eu não fosse avançada na vida. Em 2009 eu comecei a ter acesso à internet na Lan House, porque finalmente foi uma Lan House pra minha cidade, nossa, que felicidade, eu tinha internet, né. E nessa época eu comecei a ler artigos em inglês na internet. Então nessa época eu usava o Google Tradutor pra muita coisa, mas eu já li alguma coisa em inglês sozinha. E foi assim até 2013, né? 7 anos se passaram até 2013, que foi o ponto-chave, que foi quando eu li o meu primeiro livro em inglês. Nós já vamos falar sobre ler em inglês daqui a pouquinho. De vez em quando eu recebo uma pergunta de alguém querendo saber o que ele pode fazer pra, né, desenvolver o inglês. Ele tá começando inglês e o que pode fazer pra ajudar, né? Eu não sei, porque o meu método
né, foi espontâneo, eu aprendi inglês espontâneo, então eu não fiquei assim, eu vou fazer isso pra melhorar o meu inglês. Nunca foi desse jeito. Mais de uma coisa eu sei, que se você tá aprendendo agora ou quer aprender, você vai precisar dedicar. Não tem jeito, não tem método mágico pra aprender inglês, gente. Inglês é dedicação, é interesse, é correr atrás, não tem jeito. Eu dedicava todo santo dia a inglês, desde 2006. Eu penso em inglês. Inglês é minha vida desde 2006. Então, assim, é uma coisa que está constantemente comigo. E você tem que fazer isso, se você quiser realmente ficar bom, se você quiser aprender. Dedicação. A dica que eu dou é você manter um diário pessoal, né? Um journal. Por quê? Porque quando você começa a escrever sobre o seu dia, né? Não precisa ser coisa de sentimentos, assim, né? Para os rapazes que acham que diário é só falar sobre sentimentos, não é só sobre sentimentos. Pega um caderno e começa a escrever o que você fez durante o dia. Desse jeito você vai começar a perceber algumas palavras do seu cotidiano que você não sabe. Você, eu não sabia o significado de guarda-roupa. Então agora eu vou procurar o que significa guarda-roupa em inglês. Tá vendo? Né? A única dica que eu tenho pra você que está aprendendo agora é, né, tentar escrever sobre o seu dia, escrever, né, sobre o lugar onde você está, né, tentar descrever as coisas. É um ótimo jeito de você perceber o que você não sabe. Mas é só isso que eu sei, gente, sobre ajudar pessoas a aprender inglês. Eu realmente não sei ajudar ninguém a aprender inglês. Qual é o meu nível de inglês hoje? Eu me considero avançada. Eu me considero, na verdade, fluente em tudo, menos falar, porque eu não tenho ninguém com quem falar. Eu falo sozinha, né? Alguém me perguntou isso lá no Facebook, né? Como é que eu praticava o meu speaking, e é falando sozinha. Sei lá, fingindo que eu estou entrevistando alguém, fingindo que eu estou conversando com alguém que eu já conheço, que eu sei mais ou menos como reagiria às minhas perguntas e às minhas respostas. Eu moro sozinha, então não é tão esquisito falar sozinha. Porque, né, não tem ninguém pra olhar pra você, que essa menina tá falando inglês? Mas enfim, não tem ninguém pra falar isso comigo, nem pra me olhar torto. Então eu falo inglês sozinha, a reviria. É assim que eu pratico. E não é um jeito muito eficiente de se praticar, porque quando você tá conversando com alguém de verdade, a sua resposta tem que ser baseada no que a pessoa fala. Então, assim, é uma coisa mais difícil, mais complicada. Eu não sou fluente em fala por causa disso, por causa de falta de prática. Ler em inglês, que é o assunto que todo mundo quer que fala. Eu já falei isso pra muita gente que me pergunta, né? Eu já escrevi diretamente pra pessoa. Então agora eu vou falar aqui nesse vídeo. Eu espero não ter que ficar falando isso de novo. Eu não sei indicar livros em inglês pra ninguém. Não adianta me pedir porque, eu não li tantos livros em inglês assim não, gente. Tem gente que me pergunta como se eu tivesse lido todos os livros da face da Terra. Eu não li tantos livros assim em inglês. Como eu comecei a ler inglês em 2013, é só vocês procurarem nos vídeos ou nos posts do blog nessa época, porque quando eu comecei, eu já tinha o canal. Então vocês, né, estão acompanhando a minha trajetória de ler inglês. Eu não lia antes disso não. Segundo, todos os livros que eu li, com exceção de O Hobbit, foram jovem adulto. Ou seja, todos eles têm o mesmo nível. Todos eles são do mesmo jeito, o mesmo tipo de narração. O inglês de um, pra mim, é o mesmo inglês do outro. Com exceção de O Hobbit, que, né, eu já falei sobre O Hobbit no vídeo passado. Ou seja, eu não li muita variedade pra indicar pra ninguém. Terceiro, eu nunca estudei a língua inglesa, gente. Todo o meu inglês é meio aquele inglês aprendido ali, assim, no mais ou menos, até que eu entendi. É um inglês inútil pra todo mundo e só útil pra mim. Então, como eu não estudei a língua inglesa, eu não sei nada de níveis. Eu não sei qual que é o nível básico, eu não sei qual que é o nível intermediário, eu sei qual que é o nível avançado porque é o nível que eu estou nele. Mas da minha época de nível básico e intermediário, eu não me lembro de como eram as coisas. E eu nunca li um livro nessa época, então eu não sei indicar pra vocês. E quarto, eu já era muito boa na época que eu li meu primeiro livro em inglês, eu já não tinha tanto receio assim com o inglês, porque o inglês já estava em tudo na minha vida. O primeiro livro em inglês que eu li foi Clockwork Princess, que, né, não é um livro básico, não é um livro para você ler pela primeira vez se você já não tem aquela confiança em inglês. Eu já tinha confiança no meu inglês, então eu falei assim, você quer saber? Eu não vou esperar o livro sair aqui no Brasil, não, eu vou comprar agora e vou ler agora. Então, eu não tive problemas para ler, uma palavra ou outra eu não entendia, mas, né, tudo bem. E o único problema que eu tive na época, que eu me lembro muito bem que isso foi com os 3 primeiros livros em inglês que eu li, é que meu cérebro cansava muito fácil. Então, tipo assim, eu lia um pouco e já não aguentava mais ler porque aquilo era cansativo, era muita informação em inglês. Era muita informação em outra língua, eu não estava acostumada com aquilo. Mas foi só nos primeiros livros que eu li, depois acabou e eu já leio inglês hoje em dia como se eu estivesse lendo em português mesmo, eu não vejo a diferença. Eu nunca li livros
básicos e simplesinhos. Eu nunca li aqueles graded readers, que são aqueles livros que tem a indicação atrás, sabe? Eu nem tenho um aqui pra mostrar pra vocês. Tem alguns livros, existem esses livros, em que tem uma indicação atrás, se é pra nível iniciante, se é pra nível intermediário, avançado e tal. Eu nunca li, não sei como é, não sei como é que funciona. Também nunca li aqueles livros simplificados e curtinhos que são editados propriamente pra quem está começando a ler inglês. Nunca li esse tipo de livro também, então também não sei como é que é, eu também não posso indicar. E nunca li mangá, então também não posso indicar mangá. Tem algumas perguntas que vocês fazem nos vídeos, que eu mostro algum livro em inglês, que eu realmente não sei responder, porque não faz parte do meu aprendizado de inglês e nem da minha trajetória de leituras em inglês. Quando vocês perguntam, eu sou do nível tal, eu vou conseguir ler tal livro? Eu não sei responder, eu não sei responder. Aí eu tô lá fazendo a resenha do livro e tal, e vocês perguntam, o inglês desse livro é fácil? E eu não sei responder se o inglês é fácil. Eu sei responder quando o inglês é difícil. Mas quando ele é fácil, eu não sei, porque talvez ele seja muito simples pra mim e não seja simples pra você. Justamente porque eu não entendo nada de níveis de inglês. Porque eu não li nada em inglês na época que eu estava nesses níveis. Outras perguntas que me fazem e me fizeram lá no Facebook, me fizeram no Twitter, enfim. Que livros você indica para quem está começando a aprender ou está começando a ler inglês? Tudo que eu falei nesse vídeo foi para tentar responder essa pergunta. E eu não sei indicar muito menos para iniciante, né, gente? Porque, convenhamos, né? Se eu não tô sabendo indicar nem para quem já é mais intermediário ou avançado, quem dirá iniciante, né? Mas se você já está mais confiante com o seu inglês, se você já é melhor em inglês e você só tem medo de começar a ler inglês, eu indico que você comece com livros cotidianos, jovem, adulto, alguma coisa que seja mais simples, de narração simples, que não tenha uma história muito mirabolante, só pra você começar. E você pode baixar o livro em PDF lá, piratinha, bonitinho, pro seu computador e começar a ler. Se você vê que você consegue ler, você vai e compra o livro, ou você continua lendo em PDF mesmo. O livro mais fácil que eu li até hoje em inglês foi Academia de Vampiros. Sério, gente, Academia de Vampiros foi super, hiper, mega simples, pra mim. Foi um dos primeiros que eu li, acho que foi o primeiro que eu li depois de Princesa Mecânica, foi Academia de Vampiros. Eu achei super fácil. Mário, você acha que ler um livro em inglês, que você já viu o filme ou leu em português, pode ajudar? Sim e não. Eu não teria paciência pra ler uma coisa que eu já li. Mas talvez pra você que tá começando, pra você, sentir o gostinho de ler inglês, talvez funcione, seja uma boa ideia. Mari, logo quando você começou realmente a ler livros em inglês, você procurava o significado das palavras que ainda não conhecia ou aprendia na marra mesmo, apenas com a leitura contínua? Quando eu li Princesa Mecânica, eu li tudo de uma vez. Só se a palavra que eu não sabia era crucial pro entendimento daquela parte do livro. Aí eu tinha que pegar e procurar, pra entender o resto. Mas se eu entendi a palavra pelo contexto, eu continuo indo e eu costumo anotar a palavra assim num caderninho pra depois pesquisar e saber o que era. Mas se não me atrapalhar a entender, o que eu estou lendo, eu não paro pra pesquisar, não. Por exemplo, quando eu li Princesa Mecânica, tinha uma palavra chamada scones, que é bolinho, é um tipo de bolinho. E ela era meio que crucial pra eu entender o que estava acontecendo na cena. E eu não sabia o que era scones. Então o que eu fui fazer? Pesquisar o que era scones, aí eu voltei e li o resto do livro. Recentemente eu li um livro, não sei qual que tinha a palavra eerie. Eu também não sabia o que era, mas eu sabia o contexto, o que era ali. Depois eu fui pesquisar e descobri que era sinistro, esquisito, Eu já sabia que era mais ou menos esse o significado, só não sabia a tradução literal dela. E até hoje eu não sei o que é a tradução de scoff, que eu sei que é aquilo assim... Sabe, essa risada que você faz, Enfim, eu sei que scoff é isso, mas eu não sei qual que é a palavra pra isso em português. Oi, Mário, você já disse várias vezes que a maior parte do seu inglês veio dos filmes de Harry Potter. Por conta disso, você tem sotaque britânico ou seu inglês é uma mistura? É uma mistura. Eu falei inglês ali um pouquinho, do filme do Harry Potter, mas como eu vi filmes em britânico e vi filmes em americano, então misturou, ficou uma bagunça e meu sotaque é um pouquinho esquisito, como vocês já devem ter percebido, Mas fazer o quê? Você pratica shadow reading? Não, eu não pratico shadow reading. Pra quem não sabe o que é isso, é quando você escuta o audiolivro enquanto você lê. Eu descobri isso depois de velha, nem sabia que isso tinha um nome, mas eu nunca fiz isso e não tenho interesse de fazer isso porque eu gosto de ter a minha própria voz enquanto eu tô lendo, sabe? Ufa, esse vídeo deve ter ficado gigante, mas enfim, eu espero que esteja bom, eu espero que tenha respondido as suas perguntas.
Se eu fico alguma coisa pra trás, vocês perguntam aqui embaixo. Depois desse vídeo, eu não vou ficar respondendo mais perguntas sobre se você consegue ler o livro tal em inglês. Gente, é muito difícil você responder isso pra alguém. É muito difícil quando alguém fala: ô Maria, o inglês desse livro é fácil? E o inglês tá tão encarnado em mim que eu não sei responder. E a pessoa fica com raiva, porque ela acha que eu não quero responder, que eu tô com má vontade de responder, mas não é assim. Não é assim, eu juro que não é assim. Então é isso, gente, tem links extras ali embaixo caso vocês queiram ver e eu vejo vocês na próxima. Tchau!